Rádio Piauí. Olá, seja bem-vindo ao Foro de Teresina. E não les vou a falhar. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Como em toda semana, eu vou conversar sobre o que importa na política com o editor do site José Roberto de Toledo. Opa! E com a repórter Malu Gaspar. Oi, gente. E eu não estou preocupado com pesquisa, com todo o respeito que eu tenho a todos os institutos de pesquisa, né? A gente vai continuar essa missão até o último dia. Todas as quintas-feiras, às 5 da tarde, é hora do Foro de Teresina. Você pode ouvir a gente no site da Piauí e nos tocadores como iTunes, SoundCloud, Stitcher, Spotify e no YouTube só em áudio. Estou voltando a minha candidatura ao Senado. O Foro de Teresina é sempre dividido em 3 blocos e a gente vai começar essa semana falando sobre a eleição no México, a vitória do candidato de esquerda pela primeira vez na história do país. Em seguida, nós vamos comentar as pesquisas eleitorais e as movimentações partidárias para a eleição de outubro no Brasil. E no terceiro e último bloco, nós vamos para Minas Gerais, falar da candidatura de Dilma Rousseff ao Senado e do quadro eleitoral por lá. Aécio será ou não será candidato? Bem, no último domingo, o México elegeu o presidente da República, o Andrés Manuel López Obrador, com 53% dos votos válidos. Lá a eleição se realiza em apenas um turno. O Obrador é um candidato de esquerda, do partido Morena, que é um movimento da regeneração nacional. Ele havia sido candidato em 2006, perdeu para o Felipe Calderón por uma margem muito pequena de votos. Perdeu em 2012, lá a eleição é de 6 em 6 anos, para o Peña Nieto, que é o presidente atual do PRI, famoso PRI. E agora venceu a eleição de maneira muito expressiva. O partido dele elegeu também a prefeita da Cidade do México. Ele conseguiu maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. É uma eleição importante. O México é um país com quase 130 milhões de habitantes, faz fronteira com os Estados Unidos. E a eleição dele vai um pouco na contramão da eleição da Colômbia, por exemplo, que reafirmou um candidato mais liberal, mais de direita. A BBC, comentando a eleição do Obrador, listou 3 itens que podem explicar essa vitória dele. Primeiro, uma mudança no discurso, e comparando com o estilo do Lula, mais conciliador, mais paz e amor, coisa que o Lula fez em 2002. Segundo ponto, que teria sido um voto de punição dos mexicanos contra o governo atual, repleto de escândalos de corrupção. E o terceiro ponto, um racha da direita, o PRI e o PAN, que são os partidos mais conservadores, lançaram cada um candidato, se dividiram e o Obrador se beneficiou dessa divisão. Malu, você que está mergulhada nesse assunto, o que pode dizer da eleição no México? Acho que é evidente que a vitória do Obrador, ela representa um movimento que é mais geral em toda a região. Não pelo fato dele ser de esquerda, porque de todos os candidatos que foram vitoriosos nas últimas eleições na América Latina, ele é o único mais à esquerda, exceto o Maduro, que foi reeleito na Venezuela, mas aí a eleição é um caso à parte, né? Tem uma discussão sobre a validade dessas eleições. Mas no caso dos outros países, no Chile, na Argentina, no Equador, por exemplo, na Colômbia, como o Fernando acabou de falar, essas eleições tiveram vitoriosos candidatos mais à direita. Mas eu acho que ele representa um movimento geral na medida em que ele é um candidato de oposição. A gente viu essa onda oposicionista varrer as eleições aí na América Latina e dá para ver que existem 2 componentes principais nos discursos e nos fatores que fizeram esses candidatos serem eleitos em todos esses países. E que são componentes que a gente está vendo também na eleição no Brasil. O primeiro, corrupção. Todos eles têm um discurso de combate à corrupção, de rejeição a governos que mergulharam em corrupção no passado. E, curiosamente, existe um elemento em comum, que é o corruptor. Todos esses países foram atingidos pelo escândalo da Odebrecht. Em todos eles, há casos em que a Odebrecht pagou propina ou deu dinheiro de caixa 2 para algum dos membros do governo. Isso aconteceu também no México. A Odebrecht pagou propina para o presidente da Pemex, que é a estatal mexicana, muito importante para a economia de lá, para conseguir vantagens na instalação de uma petroquímica, que também é muito importante para a Odebrecht lá.
na região de Vera Cruz, pagou o governador de Vera Cruz, é todo gente do PRI. Né? Então, existe uma onda oposicionista muito calcada em combate à corrupção. E o segundo componente é a violência. Né? Todos os países latino-americanos, por conta de crise, talvez até da própria corrupção, políticas frouxas de segurança pública, estão sendo atingidos por um crescimento da violência urbana, do crime organizado. E isso também estimula o discurso de candidatos de oposição, né? Agora, quanto ao Obrador, ele é muito bem retratado num perfil que foi publicado nesse mês na revista New Yorker pelo jornalista John Lee Anderson, que é especialista na cobertura de América Latina, passou meses com ele na campanha. E ao ler o perfil, uma coisa que fica muito claro para nós brasileiros é como realmente ele está praticamente repetindo a trajetória do Lula em 2002. Quando você lê as histórias de como os eleitores são apaixonados pelo Obrador, que lá é conhecido pela sigla AMLO, é Andrés Manuel López Obrador o nome dele. Então a sigla forma AMLO, AMLO, assim como Lula, né? 4 letras. E toda a trajetória que ele fez até chegar ao poder é muito impressionante a semelhança não só dos dois personagens, como das duas trajetórias. E assim como a expectativa que ele está gerando no eleitorado mexicano. Ele é praticamente um salvador para o México, né? E é curioso porque em 2006, quando ele perdeu, o argumento do medo foi muito usado pela campanha do Calderón. E ele procurou desfazer esse argumento agora, trazendo empresários para a campanha dele, sindicalistas, considerados mais à direita, partidos de direita. Ele tentou criar um movimento de conciliação. Até curioso, porque os eleitores dele juntam depois do AMLO, né? Aí eles botaram AMLOV. Que este país ya no aguanta más corrupción. Tem vários slogans. Até isso é parecido com o Lulinha Paz e Amor de 2002, né? O que me chamou a atenção nessa eleição do México é que, talvez pela primeira vez, o tema principal da campanha tenha sido a violência, que é o pano de fundo, mas a maneira como encará-la. De alguma maneira, a política mexicana está avançada em relação à brasileira. A guerra às drogas lá, botar exército na rua, que é uma coisa que nós estamos vendo hoje no Brasil, aconteceu em 2006, no México, e deu errado, né? A violência aumentou, bateu recorde o ano passado a taxa de homicídio, e a campanha do Obrador foi toda feita em torno de uma proposta oposta, que é de conciliação, anistia, tentar fazer um approach diferente para a questão da violência. Em vez de sair prendendo cada pequeno traficante, mudar a estratégia e tentar algum tipo de reconciliação nacional. Claro que só vai dar para saber se isso vai dar certo ou não depois que ele tomar o poder, nas mãos de fato, né? Com essa maioria toda que ele conquistou no Congresso, ele não vai ter desculpa para não executar essa pauta que ele prometeu. Outro aspecto que me parece muito relevante nessa eleição mexicana, que também mostra um avanço da política mexicana em comparação à política brasileira, é que, pela primeira vez, o Senado mexicano vai ter maioria de mulheres. Vão ser 51% de senadoras, 65 de 128, e 49% das deputadas também vão ser mulheres, 246 de 500 cadeiras. E o que mais chama a atenção é que em 2006, ou seja, pouco mais de 10 anos atrás, essa taxa era de 23% na Câmara e de 16% no Senado. Eu acho que essa taxa já era maior do que é hoje no Brasil, não? Agora, quanto a essa questão da segurança, eu fiquei na dúvida, Toledo, se as propostas dele são muito concretas. Pelo que eu li, parece que são umas propostas meio assim genéricas demais, né? Não, ele tem esse problema, eu acho. Mas ele está propondo anistia, que é uma coisa que era um anistia palavrão. Quem mesmo? Não, anistia narcotraficantes, dependendo do porte do crime praticado. Anistia pequenos crimes, ele está propondo uma política de isenção, né? Um pouco. Sim, exatamente. O que me chama a atenção é que os assuntos corrupção e insegurança relacionada ao aumento da violência... É uma pauta daqui. É uma pauta daqui. E aqui, por enquanto,
esses problemas, ou a solução desses problemas estão um pouco grudadas ao candidato de extrema-direita, Mas é natural, o Jair né? Bolsonaro. Esse movimento de oposição, né? Como aqui estava a esquerda no poder. Mas lá é um lá candidato com um perfil completamente diferente. Aqui você está, por enquanto, esses dois assuntos estão relacionados. O Bolsonaro se beneficia desse clima. E a questão da desigualdade, que também é uma questão do México, do empobrecimento da população. Não é à toa que o Lula, apesar de estar preso, nós vamos falar um pouco disso no segundo voto, ainda tem mais de 30% das intenções de voto. Mas veja, tem uma coisa em comum dele com esses candidatos que estão indo bem na pesquisa aqui. Ele se coloca como um outsider. No México, pelo fato de o PRI, o partido dominante, ser dominante há tantas décadas, ele é o outsider. Eu acho que a questão dele ser de esquerda e direita é mais local ali do México. Para nós, o que isso reflete, me parece? É essa coisa dele ser um cara fora das estruturas. Mas ideologicamente, as propostas são de esquerda. E aí você pode traçar um paralelo aqui. Mas aqui, o governo era de esquerda. Então, o candidato de direita, tendo essa vontade de mudança, tem mais vantagem. Então, mas isso, assim como aconteceu nos outros países. Mas tem uma diferença grande. Por quê? Porque lá, o partido que está no poder há 12 anos... é que iniciou essa guerra às drogas, a guerra contra tudo e contra todos, a violência contra a violência, ao máxima potência, e agora foi alvo de uma campanha que talvez tenha sido a campanha mais virulenta contra um presidente no poder. Virou um dito popular, até entre crianças, o pior xingamento que existe em língua espanhola, que é mandar você transar com a sua mãe, né? Que é xinga sua madre, que em relação a ele, ao presidente. Que era um tipo meio Collor, assim, um cara bonitão. Nem o Temer conseguiu isso por enquanto, hein? Exatamente, ele tá avante, mas só que aqui o presidente também tem a mesma política, e se você tira o Lula das pesquisas, o cara que tá na frente é um cara que defende a radicalização dessa política contra a violência, ao contrário do Obrador, que Sim, mas é por uma circunstância local, né? O México, essa coisa do narcotráfico é muito mais pesada do que aqui. Existe um fracasso do governo Peña Nieto em lidar com essa questão. Aqui o fracasso é atribuído às gestões anteriores, que são de esquerda, só isso, entendeu? Acho que existe uma tendência pendular, todos os governos de esquerda perderam nos outros países, e essa questão, eu não sou especialista em narcotráfico, não sei exatamente quais são as particularidades, mas certamente a questão da fronteira, do narcotráfico no México é uma questão mais complicada do que aqui, né? Violência urbana, não sei, a violência no México... A taxa de homicídio no Brasil é 50% maior que no México, só que a diferença lá é que os cartéis estão tão embutidos dentro da política local, nos governos estaduais, mais incrustados nas estruturas de poder do Estado. Gente, essa eleição teve mais de 130 políticos assassinados durante o processo eleitoral. Isso não acontece no Brasil, né? É uma coisa muito mais... Por causa disso, porque é uma guerra de gangues. Exato, é uma outra característica, né? O combate. E talvez ele esteja querendo fazer uma coisa parecida com o que foi feito na Colômbia, né? Um plano de paz parecido com o que foi feito na Colômbia. Me parece aqui você não tem muito isso, não é tão orgânico como seria lá. Você vai negociar com quem? Com o PCC? Vai anistiar o PCC? É diferente. Não estou nem dizendo que é certo ou errado. É diferente. Mas é uma política, é uma maneira de encarar a questão por um ângulo diferente. Eu não sei realmente como se traduziria isso no Brasil. Me parece muito mais madura e viável do que você falar que vai armar cada pessoa na esquina, mas já entendeu? Os eleitores mexicanos já votaram nessa estratégia de combate, não deu certo. O Brasil ainda está fazendo esse movimento agora, como mesmo o Toledo falou, né? Na economia, pelas primeiras declarações dele, a gente não sabe como esse governo vai se desdobrar. Então, e tem um fator que a gente não pode esquecer. Confuso o negócio dele. Ainda muito... Tem umas propostas meio... genérico. E tem algumas meio pouco factíveis. O perfil do John Lee Anderson fala que ele propõe criar 400 mil empregos na região sul do país, que a agricultura está em crise por causa dos produtos importados dos Estados Unidos. Ele diz que vai criar 400 mil empregos, mandando as pessoas plantarem árvores no campo, plantar árvores frutíferas, plantas e produção mesmo, produção agrícola. Mas que ele não vai fazer isso com máquinas, que ele vai fazer isso mecanicamente para que as pessoas possam ser empregadas. E o Estado vai dar esse subsídio. Eu acho essa uma proposta pouco factível, porque você vai vender essa produção a que preço? Quer dizer, o Estado vai subsidiar a produção, vai mandar as pessoas plantarem as coisas na mão para competir com a produção agrícola americana. Não está muito claro o que ele pretende, porque até isso é uma coisa interessante da reportagem, ele ajusta o discurso conforme o público. Então, se ele está na frente de empresários, ele fala que não vai baixar impostos. Mas se ele está na frente de sindicalistas, ele fala que ele vai aumentar os salários. São coisas que são excludentes, não dá para você fazer tudo.
né? Então eu acho que existe muita animação, uma expectativa grande, porque ele é um cara super carismático. Ele acabou de anunciar que vai abrir mão da segurança, que ele não vai morar no palácio do governo, que era uma promessa que ele tinha feito, que ele não vai ter jato ou helicóptero, vai viajar em avião de carreira. Então ele tá super bem, ele tá fazendo tudo o que se espera de um gestor E austero. disse que vai fazer um plebiscito no Essa meio é a parte do que mandato, preocupa, né? No meio do mandato. Que a galera tá preocupada. O que vai pedir esse plebiscito, né? Para perguntar se ele deve permanecer Se ele deve mais 3 anos. mais 3 ou mais 6 ou mais 8. Daqui a 3 anos a gente não sabe como a coisa vai evoluir, né? Então, com isso, a gente encerra. No próximo bloco, vamos falar de eleição brasileira. O México elegeu seu presidente. No Brasil, nós não temos a menor ideia do que o eleitor vai fazer. Nós estamos hoje, dia 5, quando o programa está indo para o ar. Nós estamos há praticamente 3 meses da eleição, que é dia 7 de outubro, primeiro turno. E mais de 1/3 do eleitorado, segundo as últimas pesquisas, não sabe em quem vai votar. Zé, saiu um Ibope na sexta-feira passada e saiu um Datapoder, que é a pesquisa do Fernando Rodrigues, ontem, quarta-feira. Queria que fizesse um pequeno resumo aí de como você está vendo as diferenças, inclusive, entre uma pesquisa e outra. Bom, tem um aspecto muito importante que Ibope e Datapoder concordam, e é praticamente o mesmo número. Segundo Ibope, 41%, segundo Datapoder, 42% do eleitorado não tem candidato há 3 meses da eleição, que é um fato inédito na história recente da democracia brasileira desde a redemocratização. Isso porque, em grande parte, o candidato favorito, o Lula, não está no cenário mais provável. Quando você pega o Ibope no cenário com o Lula, ele tem 33% e os eleitores sem candidato caem de 41% para 28%. Quer dizer, então essa diferença recorde vem da ausência do candidato líder das pesquisas. Mas como é muito provável que o Lula não será candidato, todas as indicações da justiça são de que a candidatura dele será impugnada ao nascer. Vamos lidar... E o PT insistindo em mantê-lo, né? Sim. Hoje saiu a notícia de que o PT vai manter a candidatura dele até 15 de agosto. Fez etc. o lançamento Exato. oficial da campanha em Contagem, Minas Gerais, sobre o assunto sobre o qual falaremos no terceiro bloco. Na semana passada, o PT está mantendo o teatro, embora as condições... Todos saibamos que o Lula não vai ser candidato. Exatamente. Agora, então, vamos pegar o cenário que sobra, que é o cenário sem Lula. Segundo o Ibope, o Bolsonaro está com 17%, segundo o Datapoder está com 18% e segundo o Datafolha de um mês atrás está com 19%. Esse número é importante porque ele deu uma ajustada para baixo no Bolsonaro. A variação do Datapoder está dentro da margem de erro. Sugere por hora um teto do Bolsonaro. Exatamente. Foram menos 3 pontos em relação ao levantamento anterior deles de um mês atrás. O Bolsonaro bateu num teto e esse teto não chega a 20% nessas pesquisas todas. Quando você diminui o número de candidatos, ele até passa um pouquinho no Datapoder, mas não nos outros institutos. Isso coloca o Bolsonaro numa posição muito privilegiada para ir ao segundo turno, mas não é garantia. Ele provavelmente vai ter que disputar com os outros candidatos que vão crescer à medida que esse eleitorado que ficou órfão do Lula vai ter que se posicionar em algum momento, a não ser que a gente acredite que branco, nulo e abstenção vai chegar a 41%. Eu acho que é uma discussão que não dá pra gente ter agora, vai ter que esperar a evolução. Outra diferença grande do Datapoder em relação ao Ibope é que ele dá o Ciro muito mais alto do que o Ibope dá. Então ele tá dando o Ciro com 12 em segundo lugar, isolado, enquanto o Ibope dá com 8, 4 pontos de diferença. Nesse percentual tá fora da margem. Eu acredito que tá errado o Datapoder, tá mais certo o Ibope, por quê? Porque no Datafolha ele aparece com 10, tá no meio termo entre um e outro. Marina também. A Marina também dá uma diferença enorme. No Datapoder ela aparece com 7, no Ibope ela aparece com 13, e no Datafolha com 15. Eu acho que ela tá mais para 13 do que para 7, tá com 2 dígitos. Por que isso acontece? Porque a metodologia do Datapoder, ela não pega eleitores que não tenham telefone. Os dados... É uma pesquisa feita por telefone. Por telefone e por máquina. Ao contrário, diferente da pesquisa da Datafolha e do Ibope, que é presencial, que o pesquisador vai até Exatamente. o Amazonas. E existe até uma disputa aí entre eles para tentar se afirmar como uma pesquisa mais válida, né? Tem uma disputa entre os qual institutos é a que é mais tradicionais. fidedigna, Zé, qual é a que vale parcela mais? que não tem telefone? Então, 11%. 11% segundo cálculos do próprio Ibope, mas se você olhar as estatísticas oficiais, você vai encontrar Por o aí. mesmo número. 11% da população
população brasileira não tem telefone. Mas você vai dizer, mas tem mais de 300 milhões de aparelhos telefônicos, números de telefone no Brasil, como é que... Ué, tem gente que tem mais de um e tem gente que não tem nenhum. Então, essa pesquisa ela não atinge os estratos mais pobres, as Exatamente. pessoas de mais Por baixa exemplo, renda. O Serra, por exemplo, no auge de sua performance política, ele devia ter um 7 celular. Né? Exatamente. Então significa que eleitor da classe E e uma parte da classe D de consumo, né, não é atingido Não tá por essa nessa pesquisa. pesquisa. E o Ibope fez um estudo em que ele pega justamente esse segmento e aplica as taxas de intenção de voto do Bolsonaro. E descobre que nesse segmento o Bolsonaro tem 6%, 5%. O que é importante dizer nessa pesquisa da Datapoder é que ela tende a superestimar os votos do Bolsonaro, porque ela não pega esse eleitor mais pobre, que não costuma declarar voto no Bolsonaro, e prejudica candidatos que têm uma concentração de votos no eleitorado mais pobre. Entre os que sobraram, o mais prejudicado é a Marina. Fica claro, ela aparece com 13% no Ibope e com 7% no Datapoder. Por quê? Porque o eleitorado da Marina é mulher, baixa escolaridade, baixa renda, gente que tem menos acesso ao telefone do que o eleitorado típico do Bolsonaro, por exemplo, que é jovem, alta escolaridade, alta renda. Tem uma coisa curiosa quanto à metodologia também, né? Aquela história das telas do celular. O problema dessa pesquisa feita pelo telefone e por máquina, porque não é um ser humano que sai ligando para milhares de números, é um computador, feito a partir dos Estados Unidos, inclusive, é que só tem 8 dígitos possíveis, porque você tem um número para você parar e outro número para dizer para a próxima tela. E tem 20 candidatos. E como é que é assim? Se você vota em Bolsonaro, vote 4, é isso? Vote 2, vote 3, exatamente aperte assim, 2, aperte... exatamente assim, só que por ordem alfabética. O que acontece? A hora que chega no 8º candidato, diz que 9 para ver a próxima tela. E a primeira candidata da segunda tela é a Marina. Isso já prejudica ela por um lado também, porque ela fica fora da primeira tela. A segunda tela, o Só cara que daí, desliga antes? mas quem desliga antes não é computado, tá. tá certo? Então a taxa de recusa numa pesquisa como essa é superior a 95%. A taxa de recusa, ou seja, o entrevistado que fala, não quero responder, ou desiste no meio, numa pesquisa presencial como a do Datafolha, por exemplo, ou a do Ibope, é 30% para baixo. Isso faz diferença, né? Tem o cara que tá mais engajado, bolsonarista, que, eu tenho certeza que vai votar no Bolsonaro, ele vai até o final. O eleitor da Marina, que tá meio desencanado... Ah, que preguiça, eu vou desligar. Exatamente. Então, tem que levar tudo isso em conta. Agora, eu advogo que não dá para ignorar a pesquisa do Datapoder, porque ela influencia o mercado, ela influencia as coligações partidárias, ela influencia até o ânimo dos candidatos. E pode influenciar até determinado ponto de uma forma meio errada, né? Assim, porque o cara pode escolher fazer uma aliança com alguém que tá na frente, sendo que, de fato, o cara não tá na frente. Eu acho que nisso... E você acha que isso nesse pode ponto acontecer? Eu acho que não, porque eles também olham outros monitoramentos. Eles compram pesquisa e tal, né? Mas o fato, o que acontece? No Brasil tem muito pouca pesquisa, porque é muito caro fazer pesquisa. Nos Estados Unidos, as pesquisas são todas telefônicas nos Estados Unidos. Ou pela internet. Por quê? Porque todo mundo tem um telefone, não tem ninguém que não tem. Só que lá tem muita pesquisa, né? E umas dão errado, outras dão certo. Na média... É mais Exatamente. confuso, Aqui nós trabalhamos com escassez. Quando aparece uma pesquisa, não dá pra gente simplesmente ignorar. Tem que tentar achar o que é salvável nela, entendeu? Zé, o cenário continua bastante indefinido e os eleitores ainda não têm candidatos. Os candidatos estão buscando as alianças, né? O programa está indo ao ar na quinta e na noite de ontem, portanto, para quem está ouvindo, na quinta, o Alckmin ia conversar com representantes do DEM, do PP, do PRB e do PR, juntos. Que há uma tendência desses partidos formarem um bloco. Isso não é certo, mas há uma tendência deles formarem um bloco. Fernando Henrique com Temer também jantando, conversando a respeito de uma aliança de centro. Né? Esses partidos, o DEM está dividido, o Rodrigo Maia está pendendo para o Ciro, o Rodrigo Garcia e o Mendoncinha pendendo para o Alckmin. O ACM Neto, não se sabe. E o Onyx Lorenzoni é coordenador da campanha do Bolsonaro. Do Bolsonaro. O PP do Ciro Nogueira, que tá solto, Ciro Nogueira, nem sei se o Ciro Nogueira tá solto ou tá preso. Solto. Tá Graças solto. ao Gilmar, ou Toffoli, ou Lewandowski. Podia mudar o Tende a sobrenome fazer pra aliança solto. com o DEM. O PR do Valdemar Costa Neto. Tá à venda. Sabe? O PRB, tem o candidato Flávio Rocha, que é do Edir Macedo, partido do Edir Macedo, pode, como o Flávio Rocha é o candidato, e é um candidato que foi posto lá pelo Dória, pode ter uma jogada do Dória com o PRB para prejudicar o Alckmin. Ou seja, essas negociações partidárias que vão resultar em mais ou menos tempo de TV, além de alguns palanques estaduais, estrutura de máquina, etc.,
estão muito em aberto. E tem mais um mês pela frente. E a tendência, o PSB ainda não fechou também, mas tem uma tendência de ir para o Ciro. Eu acho que existe uma tendência de viabilização da candidatura do Ciro Gomes nesse momento. Ou do próprio Alckmin, né? Conforme ele se há uma disputa aí, né? Os dois, acho que todos esses partidos estão numa disputa principalmente entre esses dois candidatos, para escolher para que lado vai um, vai outro, se eles vão dividir ou não vão dividir. Isso vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Só para o ouvinte saber, a gente tem tanto nanico nessa campanha, até agora, e eu acho que eles não vão chegar todos na urna, muitos vão ficar pelo caminho, mas somados hoje, eles dão 11 pontos. Isso, esses 11 mais um pontos... fator que vai dispersar voto. Quer dizer, essas tá pesquisas, elas servem mesmo para orientar o nosso programa. Aí, graças a Deus, pautar os jornais, o programa, os debates. Sobre o que escrever. Mas daqui a 3 meses, talvez a gente esteja falando sobre uma realidade completamente diferente. É a única coisa que eu posso cravar para você. É fato, isso é fato. A campanha é uma história, a eleição é uma história. São capítulos. Agora nós estamos no começo da novela. Não dá para prever. Estamos condenados a falar de nanicos em algum momento, vamos falar sobre os partidos pequenos, mas podemos falar de nanicos em Minas Gerais, no terceiro bloco, a saber, Aécio Neves e Dilma Rousseff, que disputavam a presidência da República 4 anos atrás, agora vão disputar o Senado em Minas e o Aécio talvez nem isso. Chegamos ao terceiro e último bloco do programa. Dilma Rousseff decidiu ser candidata ao Senado pelo PT em Minas Gerais. Pode ser que haja uma repetição da campanha de 2014, Dilma contra Aécio, disputando agora o Senado em Minas. Mas, pelo jeito, Malu, nem isso vai acontecer, porque o Aécio pode não ser candidato ao Senado, é isso? O Aécio ele está diante de um dilema, porque, por um lado, ele precisa garantir a sobrevivência política dele, ele é um político profissional, ele é uma pessoa relativamente nova, tem seus 50 e poucos anos, e ele certamente gostaria de continuar político. E, por outro lado, seria importante que ele tivesse o foro privilegiado. O STF restringiu o foro privilegiado, que significa que um parlamentar que esteja sendo processado por algum crime, ele tanto pode ser alvo da Justiça Especial, da Suprema Corte, quando esse crime for ligado, correlacionado ao mandato que ele está exercendo, como também ele pode ir parar na Justiça Comum, se o crime não tiver nada a ver com o exercício do mandato. Então, o Aécio, ele é acusado de crimes nos 2 casos. Por exemplo, ele é acusado de ter recebido propina da Odebrecht, um contrato do Centro Administrativo do Governo do Estado. Esse mandato não é o mandato atual dele. Então, nesse caso, ele pode ir parar na Justiça Comum. Por outro lado, ele pode ser acusado de cometer algum crime no mandato de deputado. E aí ele pode ser privilegiado pelo foro. Então, acho que pelas 2 razões, sobrevivência política e pela tentativa, pelo menos ele pode tentar ir para o STF em um determinado julgamento, para ele é essencial ser eleito nas próximas eleições. Ele andou nos últimos meses visitando prefeituras, conversando com aliados regionais de Minas Gerais, para tentar sentir a temperatura e a aceitação desses políticos que são a base dele em torno de uma candidatura ao Senado. As últimas informações que a gente tem de pessoas próximas ao Aécio são de que ele não teve uma receptividade muito boa. Ninguém está muito afim de botar a cara para defender o Aécio depois de todas essas denúncias que atingiram ele em relação à Lava Jato. Então, ele está considerando mais provavelmente se candidatar a deputado. E aí, nesse caso, não haveria uma disputa direta entre ele e a Dilma, né? Embora sejam 2 vagas para o Senado, mesmo assim ele está avaliando o risco de não se eleger. Essa baque aí dessas investigações foi tão sério para a imagem dele que talvez nem ao Senado ele ganhe a eleição, né? E o Toledo tem uma história legal, né, Toledo? Com o Temer, nem o Anastasia está muito querendo botar a cara, né, Toledo? Anastasia é senador para Minas Gerais. Ex-governador, né, aliado, vamos lá. Anastasia é candidato ao governo. Ao governador. Estava falando para o Senado. E o Anastasia não queria ser candidato, porque ele tem mais 4 anos de mandato no Senado. Foi pressionado pelo partido, foi quase que obrigado pelo PSDB a se lançar, para não criar um vácuo lá, não tinha outra liderança para apoiar o Alckmin também, né? Para dar tem um candidato forte em Minas Gerais. Só que parece que a condição que a Anastasia impôs foi não estar no mesmo palanque que o Aécio, de tão tóxica que é a presença política do Aécio em Minas Gerais hoje. Vamos lembrar que ele perdeu a eleição para Dilma Rousseff em Minas Gerais também, né? Território dele. Isso gera uma situação completamente aberta nessa disputa para o Senado em Minas Gerais, porque
As pesquisas que tem não são lá muito confiáveis, tem uma do Paraná, tem outra da Vox, todas estão colocando a Dilma em primeiro lugar, com um percentual não assim tão alto, em torno de 20% a 25%, e o Aécio em segundo. Mas tem um monte de outros candidatos, que a maioria de nós que não mora em Minas nunca ouviu falar, que aparecem razoavelmente bem posicionados. Tem um ex-prefeito de Juiz de Fora, tem uma espécie de Datena local, tem a candidata do PCdoB, a Jo Moraes, e tem o cara do Isso Novo, pro o Rodrigo Senado, Paiva. né? Isso Corrida pro Senado. O Senado está muito disperso. Isso se agrava se a gente pensar que a escolha para o Senado se dá muito perto da eleição, né? Às vezes é na muito urna. Imprevisível, né? A eleição para o Senado. Muito eleitor, especialmente quando tem 2 vagas, as pesquisas em geral erram. Porque os eleitores não se tocam, muitos eleitores, não todos, mas muitos eleitores não se dão conta que tem que votar para 2 candidatos ao Senado. Chega na urna e o cara se depara, pô, eu já votei, mas tem mais um senador. Aí vota em qualquer um. Muitas vezes o que acontece é que o cara que tem o mesmo número do candidato a governador, que é o voto seguinte, ou a presidente, acaba se beneficiando. Aconteceu isso, por exemplo, com o Ricardo Yang, na eleição passada, que tinha 2 vagas para o Senado em São Paulo. Ele recebeu muito mais votos do que ele mesmo achava que ia receber. Então. Agora, apesar disso tudo, é improvável que a Dilma não se eleja, né? Ela é favorita nesse cenário hoje. Agora, tem uma questão aí que a gente não sabe até que ponto vai afetar a candidatura dela, que é a própria popularidade do Fernando Pimentel, que é governador e é super aliado da Dilma, sempre foi um próximo, foi ministro dela, e que está igualmente enlameado por denúncias de corrupção, né? Tanto quanto o Aécio. Né? Sim, exatamente. Tem um bastidor interessante que eu apurei ontem, que a candidatura da Dilma, ela foi convencida pelo Lula na véspera dele ser preso. Foi lá no Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo, a Dilma foi lá visitá-lo na véspera, e o Pimentel também estava. E os 3, conversando, conseguiram convencer, o Lula principalmente, conseguiu convencer a Dilma a se lançar candidata em prol do partido. Isso gerou um problemaço para o Pimentel, porque o vice do Pimentel é do MDB. E o MDB queria lançar um candidato a senador com a cabeça de chapa. Imediatamente, o MDB declarou apoio à CPI que investiga o Pimentel na Assembleia. Foi a consequência da candidatura da Dilma ao Senado. Então a situação lá em Minas é bem complicada. O Pimentel é mal avaliado, ele tem avaliação negativa, tem mais gente que acha o governo dele ruim ou péssimo do que bom ou ótimo. E por uma incrível... avaliação à la Temer. Não é tanto, tipo 45, 46% de ruim e péssimo, mas o cara sai com uma bagagem pesada. Agora, o mais incrível é que não é a corrupção o principal tema da eleição. É qual? É a falta de pagamento do funcionário público. Está atrasado o pagamento, ele vem parcelando, ele vem pegando empréstimo, vendendo estatal para pagar o caixa. Tem isso, né? E ele estava querendo vender estatal que é uma pauta super antipetista. Exatamente. E o próprio PT não está muito afim de dar apoio a ele por causa disso, né? E a estratégia do Pimentel é curiosa. Nos primeiros vídeos que eu assisti, que ele já distribuiu aí pela internet, não parece campanha para governador. Só tem Lula e governo federal. É uma campanha completamente federalizada, nacionalizada, pelo menos do lado do PT. Eles vão falar o mínimo possível sobre Minas. Eles vão tentar nacionalizar a eleição, enquanto a Anastasia vai tentar localizar. Esconder o Aécio. A Anastasia está na frente. E o PT vai tentar trazer o Aécio. Mas tem o Márcio Lacerda, que é ex-prefeito de Belo Horizonte, que é do PSB. Que pode ser o vice do Ciro, inclusive, ou ser candidato. Exatamente. Né? Que corre por fora. Então, é uma eleição que não está totalmente decidido o cenário de segundo turno. Pode ser que o Márcio Lacerda cresça e vá para o segundo turno, por exemplo, contra o Anastasia. Mas ainda está muito cedo lá. Agora, sempre bom lembrar, Dilma só é candidata, só pode ser candidata por causa daquela batatada que se fez no Senado. Se caçou o mandato dela, mas não os direitos políticos, né? Aquele arranjo que o Renan Calheiros fez com o Lewandowski e que não deixou a Dilma inelegível durante 8 anos, que seria uma vez cassada, ela teria que ficar inelegível durante 8 anos. Como o Collor. Como o Collor. O Brasil conseguiu dar um jeitinho mais uma vez. O irônico é que foi o senador Renan Calheiros, que é do MDB, que agora não queria que ela se lançasse. Não dá, né? É incompreensível. Exato. Mas as instituições estão funcionando muito bem, a democracia brasileira vai de vento em popa. Com isso, terminamos o terceiro bloco do Foro de Teresina e chegou a hora do aguardado momento Kinder Ovo, que não conta, infelizmente, com o patrocínio da Kinder Ovo. O que será que a produção conseguiu pra gente agora? Um adiós Messi? Um choro do Neymar? Solta aí, Felipe. Eu resolvi tomar uma decisão na minha vida de mudar completamente a minha vida e não precisava, realmente não tenho motivo nenhum que não seja servir o meu país para mudar. Vocês podem ter
político de péssima qualidade, uma porcaria de político. Mas vão ter um cara que vai ser uma coisa só: honesto com você. Muito obrigado. Uma porcaria de político é muito bom, né? Datena se lançando candidato ao Senado por São Paulo, apresentador de televisão. E já começou bem, né? Já começou... Acertou, hein, Toledo? Você tá bom de Toledo Kinder acertou. Ovo. A produção me informa aqui que é José Luiz Datena, lançamento da campanha dele para o Senado pelo DEM de São Paulo no último dia 28 de junho. Eu me entreguei nessa, né? Eu fui o único que reconheceu a voz do É. Datena. Quem Você ouve deve o assistir Datena? o programa do Datena assiduamente, né? O Datena lembra aquela piada que se fazia com o Sócrates: só sei que nada sei, e os fulano falam, o senhor tem toda a razão. Eu vou ser uma porcaria de político. O senhor tem Mais ou toda a menos, razão. que ele foi bem espertinho, né? Primeiro ele flertou com o Bolsonaro, depois ele foi ali no Alckmin. Como porcaria de política, talvez ele esteja fazendo o inverso, né? No político porcaria. Já era pra ele ter sido candidato a prefeito em São Paulo 2 anos atrás. Não foi porque ele mora em Alphaville, que é outro município. O domicílio Pequeno eleitoral detalhe. estava errado. Já mais um tele. Em Alphaville populista, ganhava, né? você acha? Opa, ali ganhava por aclamação. Galera votava. Mais um telepopulista que se beneficia desse ambiente Bom de nome. descrédito Eleito. dos partidos e da política institucional, do mainstream, e tá eleito, provavelmente. 2 vagas? E é mais um pateta no Senado. Essa que é a verdade. Vai tirar um Suplicy da bancada, porque agora com ele disputando, ou vai o Eduardo ou vai a Marta, mas os dois dificilmente irão. Tem uma linhagem, né? Ratinho. Tem o Tiririca. Pior do que Personalidades, né? tá, não fica. Tiririca errou também. Pior do que tá, não fica. Sempre pode ficar pior. Antigamente as coisas eram piores, só que depois foram piorando. Bom, com Paulo Mendes Campos nós chegamos ao fim do Foro de Teresina. Toda quinta, às Desta 5 da semana. tarde. Dessa semana, claro. Na próxima semana Vai se animando, não, A Rô? gente vai estar falando... Na quinta-feira, o Brasil, se passar na sexta, joga terça-feira, então, a semifinal. Já saberemos. Bom, toda quinta, 5 da tarde, a gente se encontra para essa conversa. Você é o nosso convidado. Você pode ouvir a gente no próprio site da Piauí, mas eu indico que você baixe em algum tocador no seu celular para poder ouvir a gente em qualquer lugar. No ônibus, no carro, correndo na esteira, na fila do supermercado, onde você quiser. A gente está nos podcasts do iTunes, no Stitcher, no SoundCloud, no YouTube e no Spotify. Eu vou te interromper, Fernando, porque eu descobri que tem um lugar perfeito para ouvir o podcast. Onde que é no voo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tem que baixar antes, que dá exatamente a duração do podcast da duração do voo. Que Da ponte incrível. aérea. Coisa Incrível. linda. Inclusive foi pensado nisso. Sincronismo total. É elevado como a nossa É o único língua. jeito de elevar o nível da nossa conversa. Eu ouvir... Foro de Teresina. E você que já ouve o Foro religiosamente, não esqueça de assinar também o Maria Vai com as Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho, apresentado pela Branca Viana, que vai ao ar a cada 2 semanas. O último episódio está excelente, no clima da Copa, com mulheres no esporte, dentro e fora de campo. Eu queria falar também do Tudo que Você Não Quer e Não Precisa Saber sobre a Copa, programa apresentado pelo João Moreira Salles, que conversa com a Flora Thompson Devô, com o Alexandre Gontijo e com o João Brise. Infelizmente, o programa chegou ao seu 4º e último episódio, mas vale a pena você ir lá e ouvir todos. Chegou ao último sobre protestos. Eu falei pro João que ele não podia acabar com o programa, afinal a Rússia está nas oitavas de final, tá cheio de time improvável nessa Copa, o programa deveria continuar. Fica aqui registrado o protesto do Foro de Teresina sobre o fim do Tudo que Você Não Quer e Não Precisa Saber sobre a Copa. O Foro de Teresina é dirigido pela minha severa e adorável diretora Paula Scarpim, com a produção da Luísa Miguez e do Luiz de Massa. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro. Eu não vou falar para que time ele torce para protegê-lo. E a finalização e a mixagem é do João Jabassi. Nossa música tema é composta e tocada pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva e me acompanharam hoje, como sempre, a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Obrigado aos dois. Tchau, Até povo. semana que Tchau, vem. pessoal. Tchau, tchau.